Olá a todos, bem-vindos à apresentação do artigo A VNS Algorithm for PID Controller, Microcontrolled and Hardened-in-the-Loop Approach. Bom, sintonizar um controlador PID de sistemas cyberfísicos é um grande desafio, porque é necessário que a pessoa tenha um conhecimento avançado em matemática. E por causa dessa dificuldade, vários autores na literatura têm desenvolvido algoritmos de otimização para ajustar um controlador PID, principalmente para problemas em que não há modelagem matemática da planta estudada. E os resultados desses estudos demonstraram a eficiência dessa abordagem. No entanto, a literatura carece de trabalhos que mostrem a eficiência do algoritmo Variable Neighborhood Search, o VNS, para o ajuste automático do PID. Neste trabalho, o objetivo é estabilizar em 180 graus um birrotor. Um birrotor consiste em uma estrutura suspensa com dois motores, um em cada extremidade, conforme a gente pode ver nessa figura. A sua posição natural, ela apresenta um motor suspenso e outro encostado no chão. E esse sistema cyberfísico, ele é composto por um giroscópio, o qual é o sensor responsável por fornecer as informações necessárias para o microcontrolador calcular o ângulo da planta. A cada período de amostragem desse sensor, o microcontrolador calcula o erro em relação à referência. Esse erro ele é enviado ao controlador PID, que o transforma em um ganho. E esse ganho gera um sinal de controle que é enviado aos motores. Esse sinal de controle ele vai alterar a velocidade dos motores e, com isso, vai alterar a inclinação do sistema. E esse sinal de controle é enviado para os dois motores a fim de corrigir o seu comportamento, para que a planta retorne à posição desejada, que é de 180 graus. Com relação às contribuições deste trabalho, ressalta-se a elaboração de um algoritmo baseado em VNS para sintonizar um controlador PID de uma planta real, que no nosso caso é um birrotor. Além disso, outra contribuição se dá pela análise da proposta em um sistema hardware-in-the-loop. Ressalta-se a proposta de uma função objetivo ou de aptidão eficiente para o problema em questão. E, por fim, a comparação da proposta baseada em VNS em relação a uma alternativa baseada em algoritmos genéticos. Essa figura mostra um esquema da metodologia feita para este trabalho, em que o birrotor é regulado por um controlador PID. Além disso, esse controlador é sintonizado por um algoritmo de otimização, que neste trabalho utilizou-se uma abordagem com o VNS e outra com o GA. Nessa figura, o x de t é a referência em graus, que neste trabalho é 180 graus, e y de t é o ângulo atual do birrotor. A diferença entre x de t e y de t fornece o erro e de t. Esse erro ele é enviado ao controlador PID, que o transforma em um ganho. E esse ganho gera um sinal de controle que é enviado aos motores. Esse sinal de controle ele vai alterar a velocidade dos motores e, com isso, vai alterar a inclinação do sistema. Agora vamos aos experimentos. Bom, a primeira parte do vídeo que está sendo apresentado contempla um trecho de um dos experimentos realizados. Podemos observar que algumas constantes P e D resultam em comportamentos ruins do birrotor, ou seja, muito oscilatórios. Já outras constantes P e D conseguem fazer com que o birrotor fique mais estável e quase equilibrando na posição de 180 graus. Já essa segunda parte, ela apresenta o comportamento do teste que gerou a melhor solução do VNS e do GA.
Então conclui-se que a função de aptidão proposta se mostrou viável juntamente com a abordagem baseada em VNS. Além disso, essa abordagem proposta ela é capaz de gerar soluções com alto valor de aptidão, superior a 87% na média, mesmo usando pouca memória, apenas 4 bytes. Por fim, a abordagem proposta, de acordo com os resultados, tem um potencial para ser usada em sistemas reais ou comerciais.